Meus amados irmãos, graça e paz, louvado seja Deus que nos dá a vitória completa em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem, que estejam seguros, guardados pelo Senhor. Nessa noite nós queremos meditar num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 43, a partir do versículo 43 até o versículo 48, que vai falar a respeito da cura de uma mulher enferma. E para início, o nosso desafio para a compreensão desta palavra é a respeito da forma de crer, como nós cremos, o desafio de crer. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, o que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a multidão que não podia ocultar, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra, com a eficácia da sua palavra em nossas vidas. Meus amados, essa palavra é bastante conhecida, assim como todos os textos do Evangelho, pelo menos para quem tem o costume, o hábito da leitura da palavra do nosso Deus. E esse é um episódio que ele é relatado tanto em Mateus como em Marcos, no capítulo 5 de Marcos, e aqui nós encontramos também em Lucas e também em Mateus 9, 20. Mas o que nós precisamos pensar a princípio é no contexto daquele momento onde uma mulher que há 12 anos tinha uma enfermidade. A enfermidade dela era uma hemorragia, era um fluxo de sangue, como é retratado em outras versões. E ela, há 12 anos, vivia a tristeza, a dor, o desespero, muitas vezes, de conviver com uma enfermidade que não tinha cura. Ela, segundo aqui o texto, todas as suas posses, os seus haveres, o seu dinheiro, os seus recursos, ela gastou para tentar encontrar uma solução para essa sua enfermidade. E ela, então, ouviu falar a respeito de Jesus. Um homem que estava no meio da multidão, e ela tinha algumas barreiras para enfrentar. A primeira delas era a barreira moral. A primeira barreira que ela encontrava era que ela era vista como uma mulher imunda. E esta mulher precisava chegar até Jesus. Segundo a tradição, segundo a lei que era respeitada, qualquer mulher que estivesse no seu período menstrual, ela não podia tocar em pessoas, porque aquela pessoa, quem ela tocasse, ou se alguém tocasse nela, essa pessoa se tornaria imunda. Ela era afastada, as mulheres eram afastadas do convívio social. Talvez fosse o primeiro princípio de isolamento social por um momento que a mulher estava passando, 3, 4 dias, no máximo 5 em alguns casos, mas ela tinha que viver o isolamento social porque ela estava com aquela hemorragia, uma espécie de menstruação que não parava, que não cessava. E ela tinha que enfrentar a barreira física da multidão, porque Jesus sempre viveu cercado após as pessoas saberem dele, muito mais
para receber benefícios dele do que simplesmente por vê-lo, né, propriamente dito, simplesmente, mas iam atrás de Jesus, queriam solução para os seus problemas, queriam ouvir o que ele estava falando, queriam ser curadas, queriam encontrar uma resposta para as suas dificuldades, e ela não era diferente, ela tinha essa dificuldade, ela precisava chegar lá. Mas no coração daquela mulher tinha uma expressão que falava muito forte, falava muito alto. Ela podia dizer com a sua vida, com a sua alma, eu creio. E ela enfrentou essas barreiras porque ela creu. Então, aquela mulher que foi desenganada pelos médicos, ela enfrentou a multidão, enfrentou a discriminação, o preconceito, rompeu com regras religiosas para chegar até Jesus pelo fato dela crer. Então, quando ela foi em direção a Jesus, o seu pensamento era um só: eu creio e eu vou chegar, eu vou avançar, eu vou vencer essa barreira ou estas barreiras que estão me impedindo. Então ela foi, se encontrou com Jesus e tocou nas vestes de Jesus. Simplesmente tocou. Aquele esforço todo que ela fez era para chegar até Jesus. E ela talvez não quisesse aparecer, ela simplesmente cria que se chegasse até ele, que se tocasse nele, Jesus não ficaria imundo. Para ela, no seu coração, ela não pensou em tornar Jesus uma pessoa imunda, mas ela foi em busca de um milagre que aconteceria se ela chegasse até Jesus. Então ela chegou até Jesus, mas acontece que o Mestre, o Senhor dos Senhores, ele não deixaria passar despercebido um feito tão grandioso, não por ele, não por causa dele, mas por causa dela, por causa da mulher. Então ele pergunta para a multidão, para as pessoas que estão ali, para Pedro, que estava mais próximo a ele: quem me tocou, Pedro? Pedro então chega e diz: mas Senhor, todos te apertam, todos te empurram, você está no meio de uma multidão. Como você pergunta, quem me tocou? E ele disse: alguém me tocou de forma diferente, alguém me tocou de forma especial, alguém me tocou crendo, alguém me tocou crendo que poderia sair de mim poder, porque de mim saiu poder. Ele falou isso para Pedro. Talvez Pedro não compreendeu bem, mas de repente ele se vira para aquela mulher, encontra aquela mulher de joelhos, dizendo: foi eu, Senhor, eu fui curada, eu toquei no Senhor, eu fui curada. Então houve aquele momento especial do encontro de Jesus com uma pessoa que estava passando por uma dificuldade muito grande, com a esperança perdida, até o momento em que ela encontrou-se com Jesus, que ela soube, que ela ouviu falar de Jesus. Então ela passou a crer antes mesmo de chegar até Jesus, porque se ela cresce simplesmente porque estava todos os dias ali no convívio com Jesus, que conversava com Jesus e que tinha intimidade com Jesus, talvez não acontecesse a mesma coisa. Mas ela ouviu falar de Jesus, ela viu a multidão, percebeu que ele estava no meio da multidão e ela disse: eu creio e eu vou até ele. Eu creio e por isso eu vou até ele. Então ela passou a depositar naquele ato de crer toda a sua esperança de que a sua enfermidade, que o seu problema seria resolvido naquele momento, se ela conseguisse chegar até Jesus. Talvez ela não imaginasse que Jesus não se tornou imundo porque uma mulher com fluxo de sangue, com uma hemorragia, tocou nele. Mas Jesus tornou-se, assumiu a responsabilidade de estar no nosso lugar. Então, de certa forma, ele tornou-se imundo pelo fato de assumir o nosso pecado. O pecado que estava sobre ele era nosso. O pecado que estava sobre o corpo de Jesus, sobre a vida de Jesus, era meu e seu. Ou seja, a nossa imundície do nosso pecado foi depositada em Jesus. Ele assumiu a responsabilidade de se tornar
pecado por nós. Não se tornou pecador, mas tornou-se pecado por nós. Ou seja, toda a imundície da humanidade foi depositada sobre ele. Por isso que há um convite para que toda a humanidade, pela qual ele doou-se, pela qual ele entregou-se, que essa humanidade creia. Daí vem essa expressão daqueles que creem, são chamados de crentes. Mas crentes em Cristo Jesus, crer em Jesus. Se não cremos naquele em que nós confiamos a nossa fé, não podemos testemunhar para os outros a respeito do que ele pode fazer, do que Jesus pode fazer. Então aquela mulher, na verdade, ela foi fruto de um testemunho. Ela ouviu falar o que Jesus estava fazendo, porque os seus discípulos, eles caminhavam com Jesus, acompanhavam os feitos de Jesus, mas eles saíam falando por aí, olha, Jesus fez isso hoje, Jesus fez isso hoje, Jesus curou uma pessoa hoje, Jesus fez um paralítico andar, lembra do cego Bartimeu, aquele conhecido Bartimeu? Sabe o que aconteceu? Jesus curou, ele está enxergando agora. Sabe aquele homem que ficava lá no tanque, lá perto do tanque, esperando que um anjo viesse para mexer as águas? Sabe o que aconteceu? Jesus mandou aquele homem se levantar, ele era enfermo, estava ali desde a sua nascença e ele simplesmente ficou curado. Então eles testemunhavam, mas eles testemunhavam porque eles criam em Jesus. Eles declaravam no seu coração, eu creio e por isso eu falo. Eu creio e por isso eu testemunho. Então aquela mulher chegou ali porque Jesus tinha sido anunciado por aqueles que conheceram Jesus. Ela foi então até Jesus e certamente a partir dali ela foi mais uma pessoa que saiu por aí também dizendo, olha, sabe aquela minha enfermidade, aquelas amigas que talvez ela confessava, que ela conversava com aquelas pessoas que sabiam, os seus familiares. Não sabemos nós se ela tinha esposo, né, mas com essa dificuldade certamente ela não tinha filhos. E então ela passou a testemunhar na sua família, passou a testemunhar na sua comunidade que toda aquela enfermidade chegou ao fim, porque ela creu em Jesus, ela depositou a sua fé, a sua esperança em Jesus e por isso ela agora era uma pessoa restaurada, uma pessoa que hoje, em pleno século 21, nós estamos falando dela, pelo feito dela e por aquilo que causou no encontro dela com Jesus. Ela queria apenas tocar nas vestes de Jesus, chegar perto de Jesus e sentir o poder de Jesus emanando para a sua vida. Então essa expressão, o eu creio, ela é uma afirmação que ela envolve a fé, porque onde os olhos ir onde os olhos não podem alcançar. Ela talvez não estivesse vendo Jesus ali no meio da multidão, porque tinha muita gente, mas ela tinha fé que chegaria lá. Então, os seus olhos estavam ali voltados para Jesus. Ela queria passar no meio daquela multidão, então ela desperta para a fé. Então, esse eu creio dessa mulher envolve a fé. Esse eu creio envolve a confiança, né? O que parecia impossível aos homens, e realmente o foi, porque os médicos não conseguiram resolver o problema dela, de saúde dela, era possível ao que crê, o que registra em Marcos 9:23, né? Tudo é possível ao que crê. Esse eu creio dessa mulher envolveu a questão da esperança. Quem crê, espera, mesmo quando tudo lhe parece contrário, a multidão, a sua autoestima, a sua forma de ser, né, os preconceitos, a discriminação, né, a religião, a própria religião que estabelecia regras duríssimas para as mulheres naquela situação. Ela venceu tudo isso através da esperança. Eu tenho a esperança de que eu vou lá e eu vou ter o meu problema resolvido. Então ela creu em Jesus e despertou uma esperança no seu coração. E por fim, o eu creio, ele também promove a conquista. Os vencedores são aqueles que não deixaram de crer, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tempestades que enfrentam. A conquista é certa, porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor
é fiel em tudo aquilo que Ele promete, porque Ele garante aquilo que Ele promete. E o desafio para todos nós que cremos em Jesus é anunciá-lo e dizer: creia em Jesus e verás a glória de Deus. Eu creio e por isso eu vivo. Eu creio e por isso eu tenho vida em abundância. Eu creio e por isso a minha vida é uma vida diferente. Mesmo que eu passe por dificuldade como ser humano, mas a forma que eu creio em Jesus me permite vencer as multidões, me permite vencer os preconceitos, me permite vencer as dificuldades que são impostas por essa vida, e eu chego até Jesus. E se eu apenas tocar na orla do seu vestido, se eu chegar na presença de Jesus, para mim já será suficiente para que eu alcance a vitória, que eu conquiste aquilo que eu estou procurando. Por isso, creia em Jesus e declare no seu coração em todo o tempo: eu creio, e por isso esse é a base, o âmago da evangelização, do testemunho de que nós cremos em Jesus. Enfrentamos dificuldades para chegar até Ele, mas glória a Deus que nós chegamos até Ele e Ele está conosco e permanecerá conosco até a consumação dos séculos. Eu creio em Jesus. Creia, você também. Creia, continue crendo em Jesus e declare isso onde quer que você esteja. Eu creio em Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que a nossa crença nele a cada dia seja aperfeiçoada e estejamos cada dia mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, aquele em quem nós cremos. Amém.